disposição para se entregar aos caminhos do Senhor e buscar ainda mais a sua face. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida do obreiro Vitor, que ele está dando oportunidade para a jovem Thaísa, logo após a esposa do diácono Jean, com a oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tempo
continue abençoando a vida da jovem Thaís, oportunidade para a esposa do diácono Jean, logo após o conjunto Ágape com oportunidade. Salve os irmãos, capaz do Senhor, amém, irmãos? Vou estar deixando um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Salmos 3, verso 5, que diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo, irmãos, é um versículo que fala muito ao meu coração, né? E às vezes a gente dorme chorando, mas acorda sorrindo, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Esse hino que acabou de louvar agora fala muito ao meu coração, e o Senhor tem um tempo para dar início a algo e terminar algo. E Ele é o dono do tempo. A gente tem pressa, mas Ele é o dono do tempo, né? Mas Ele é fiel para terminar todas as obras que Ele fez promessa em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Antes do conjunto Ágape estar louvando a Deus, quero estar convidando aqui o presbítero Daniel para estar orando a Deus, para recolher os dízimos e oferta. Oportunidade. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Pensa, igreja, que escola de pé, estaremos orando esta noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui nesta noite, que o Senhor nos permitisse, Pai, de estarmos para te glorificar e te exaltar o teu santo nome. Abençoa essa oferta, Senhor, que vai ser tirada desta noite, Senhor, para a manutenção da tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, aquele, Senhor, que vai contribuir, Senhor, aquele que não tem, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos nesta noite, que eu te peço desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Todo
Deus continue abençoando o Conjunto Ágape. Quero estar dando aqui a oportunidade agora ao presbítero Toninho, com a oportunidade. Não? Então a irmã Juliette, com a oportunidade. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Quero deixar para a meditação da igreja Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar abençoando a vida da nossa irmã Juliette. Quero estar dando oportunidade para o nosso irmão Francisco, logo após a oportunidade do Conjunto dos Varões, para estar louvando a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrado pela fé. A esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Francisco. Oportunidade para o Conjunto de Varões. Amém. Conjunto dos Varões, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Obedecer
meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com meu fruto da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia, agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando esse grupo dos varões, que ele venha crescer cada dia mais. Quero estar dando oportunidade para o esposo da irmã Juliette. Hoje não? Então é uma oportunidade para a irmã Bárbara. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Vou deixar uns versículos para os jovens nessa noite, que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã. Quero estar dando oportunidade para o obreiro Júlio, você trazendo a palavra que Deus colocar no seu coração. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluias. Quero ler versículo da palavra de Deus que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento. As ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluias, glória a Deus. Palavra para nossa meditação, não só da mocidade, mas de toda a igreja, de todos nós. Muitas das vezes, ser cristão não é muito fácil, porque ser cristão, muitas das vezes, pensa que é um mar de rosa. Mas Jesus, ele na tua palavra, ele disse: no mundo vos tereis aflição, mas tende bom ânimo, aleluia, porque eu venci o mundo. Aleluia, Jesus, aleluia, não chamou ninguém por mar de rosa. Aleluia, o que Jesus prometeu é salvação. Milagre Jesus fez em todos os momentos e faz até o dia de hoje. Mas o que já a palavra que é pregada: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aleluias. Mas aqui o profeta, ele está dizendo: ainda que faltasse tudo, ainda que no curral não haja vaca, que falte o produto da oliveira minta, que falte dinheiro no bolso, que falte dinheiro no banco, no Pix, não tem como fazer um Pix, que falte alguma coisa dentro do teu armário, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluias, porque não é somente mar de rosa. Aleluia, eu me lembro que quando Jesus começa a chamar ali os seus discípulos, e quando ele chega, André ali chega e chama Natanael e fala: vem ver aquele a quem Moisés profetizou, e os profetas falaram dele, Jesus de Nazaré. Ele falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluias. E quando ele falou: vem ver, e quando ele vê, aí Jesus vira para ele: está aí um verdadeiro israelita e não adulo. E ele vê assim e fala: vejo que tu és o Cristo, Filho de Deus. Aleluias. Aí Jesus fala: antes, a outra glória, porque antes, a salvação é essa, querido. Vocês podem estar no momento mais difícil, mas antes, aleluia, que tudo isso acontece, o Senhor já sabia de tudo. E Jesus vira para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí que ele falou que esse é o Cristo, Filho de Deus. Aleluia, mas ele falou: como eu te disse, você de agora adiante, você verá o céu aberto e os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Igreja, você tem visão. Igreja, é só orar. Está faltando, mas Deus provê. Ele é o Senhor que provê tudo na minha e na tua casa. Aleluia, é só drobar o joelho, porque nós estamos andando, às vezes umas coisas estão difícil, não tem jeito para resolver aqui, mas a Bíblia vai nos dizer que aí eu levo os olhos para o monte, que de lá vem o meu socorro. Aleluia, da onde vem o socorro para mim, vem para você também, igreja. Aonde vem o socorro, aleluia, para nós aqui, aleluia, também há socorro para aquele também que precisa ouvir. Mas está difícil, Júlio, mas ainda que falte tudo, falte até sapato, aleluia, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença dEle, só não pode faltar a graça. Aleluia, porque isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Aleluia, pode faltar tudo, mas não pode faltar a graça. A presença de Jesus tem que estar em nossas vidas. Aleluia, quando Saul ali estava difícil as coisas para ele, o que Davi tocava a harpa, o espírito ruim saía, porque na vida de Davi tinha a presença. Ele poderia passar por tribulação, ele pode ter sido perseguido, pode muitas coisas ter acontecido na vida dele, mas ele tinha a presença. E quando você tem a presença, pode faltar tudo,
Aleluia! Mas todavia nós alegraremos no Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, que Deus possa estar abençoando a vida do obreiro Júlio. Agora que ele está dando oportunidade para o presbítero Otávio, está orando para o nosso preletor dessa noite. Eu agradeço pela oportunidade, peço perdão aos irmãos que não tiveram oportunidade, mas no próximo culto terão. Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés, irmãos, vamos estar orando, amém. Louvado seja o nome do Senhor, onde, o servo do Senhor vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém. Senhor Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por cada louvor que já foi entoado, por cada palavra que já foi lida nessa noite, e o Senhor tem falado aos nossos corações, mas neste momento, Senhor, aonde o teu filho, o teu servo irá ministrar a tua palavra, Deus, que não seja ele, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai amado. Usa o teu filho mais uma vez com poder, com autoridade vinda do céu, ó Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. O Senhor é bom, infinita a sua misericórdia. Graças ao bom Deus por mais esta oportunidade de estar voltando aqui, juntamente para adorar e cultuar o nome do Senhor com os irmãos. Queridos, quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém? Enquanto os irmãos acham, vou estar aqui fazendo meus agradecimentos ao obreiro Eric pelo convite, tá bom? Deus em Cristo Jesus continua abençoando você, sua casa, juntamente com o presbítero Otávio, tá bom? Muito obrigado. Ao pastor Altair, obrigado mais uma vez por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, tá bom? E assim cumprimento todos os obreiros. Meu coração se torna muito feliz em estar aqui mais uma vez com os irmãos. Confesso aos irmãos que eu já estava com saudade. Eu estava olhando hoje, a última vez que nós estivemos aqui foi em junho do ano passado. Então já estava com saudade de estar aqui com os irmãos. Hoje meu coração tem mais um motivo de alegria, porque eu consegui trazer o meu pai para cultuar os irmãos, tá bom? Deus abençoe. A minha esposa também já é de casa, tá bom? Os irmãos já viram ela tendo a oportunidade. Amém. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. É verdade que os irmãos encontrou? Repita comigo, eu vou para o céu. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1, escrito está: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós em minha mão, ó casa de Israel. Eu quero só ler novamente com o versículo 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. E a igreja repete comigo no 3, ó. Eu estou na mão do oleiro. 1, 2, 3, vai. Mais uma vez. Eu estou na mão do oleiro. A terceira e última vez foi gravado na tábua do nosso coração. Eu estou na mão do oleiro. Senhor Deus e Pai, chegou o momento, Jesus, de eu pregar a Tua palavra. Pai, não estou aqui desmerecendo a oração do presbítero Otávio, que foi feita por mim, mas para complementar como costumeiramente eu faço.
Pai, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sou totalmente dependente de Ti neste momento. Pai, uma coisa eu te peço, que o Senhor não venha permitir que as aves de rapina venham roubar sementes plantadas em corações aqui essa noite. Pai, mas que durante a semana possamos colher frutos da palavra aqui desta noite. Pai, mais uma vez eu te peço, usa-me pela sua graça, usa-me pela sua bondade e misericórdia. Deus, mais uma vez eu te peço, todo problema que vem atrapalhar nossa mente de ouvir a tua voz, venha ficar da porta para fora, mas que neste momento, ó Pai, possamos estar ligados no trono da graça, que possamos estar totalmente ligados na voz do Senhor. Deus, que o Senhor venha continuar falando conosco, Jesus. Pai, eu sei que no final o Seu nome vai ser exaltado, eu sei que no final o Seu nome vai ser glorificado. Senhor, mais uma coisa eu te peço, eu não tenho nada a oferecer para este povo se o Senhor não for comigo, e mais uma vez eu te peço, usa-me pela sua graça, usa-me pela sua misericórdia e bondade, e eu rendo toda a honra, todo louvor, toda exaltação para ti, como disse João Batista, que o Senhor cresça e apareça e que eu diminua. Pai, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus, podeis assentar. Queridos irmãos em Cristo, para nós chegarmos no capítulo, amém, Deus abençoe, assim que começa o obreiro novo, mal sabe ele que depois que entra não tem como voltar. Deus abençoe. Queridos irmãos, para nós chegarmos no capítulo de número 18 de Jeremias, precisamos voltar lá para o livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus fez uma chamada para Abraão. Capítulo 12, verso 1, escrito está: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Isso começa a história do povo de Israel. Abraão sai após ouvir a voz do Senhor. Abraão começa a peregrinar pelo Egito, e você conhece a história. E Abraão começa a andar pelo Egito errante, começa a tropeçar em algumas partes da sua vida, e Deus começa a dar alguns livramentos a Abraão. E nesses dias de livramento, Abraão vê que Deus é com ele, e ele começa a indagar o Senhor: Senhor, viste que minhas coisas, o meu herdeiro é o meu mordomo, não tenho filho. E o Senhor volta novamente a dizer a Abraão. Então no capítulo 15, verso 5, o Senhor disse novamente a Abraão. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Deus faz uma promessa novamente a Abraão, ou melhor, relembra Abraão. Porém, quando Deus vai falando com Abraão, Sara ri, porque Sara olha para a sua dificuldade, Sara olha para a sua idade, e Deus disse para Sara: eu vi que você riu. E Sara quer temar com o Senhor, dizendo que não riu. Porém, Deus já tinha dado uma promessa. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite que tem promessa de Deus, mas ainda está olhando para o problema, está olhando para a situação. Mas eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite: pode descansar o seu coração, que se Deus fez uma promessa, no tempo certo há de acontecer. Que se Deus falou algo na sua vida, no tempo certo há de acontecer. E Deus disse para Sara: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Deus, depois dos capítulos que nós já falamos, eu quero ganhar tempo, mas eu preciso falar para que nós possamos chegar no capítulo que lemos. Deus visita Sara. Sara tem um filho, e você sabe que é o filho da promessa, Isaac. Isaac
casa com Rebeca e gera Esaú e Jacó. Os dois tiveram uma briga por causa da primogenitura, porém Jacó está visando a primogenitura. Esaú chega um dia cansado do trabalho e pede um prato de lentilhas a Jacó, e Jacó disse para os seus irmãos: se você trocar a primogenitura comigo, eu te dou um prato de lentilha. O problema começa aqui quando o obreiro quer ganhar nome. O problema começa aqui quando o obreiro quer trocar as coisas. Meus irmãos, eu tenho uma notícia para dizer para o obreiro: se você for chamado por Deus, não queira ganhar lugar de destaque. Se você tem uma chamada de Deus na sua vida, não precisa querer apressar o tempo. Se você tem uma chamada de Deus, não precisa querer tomar o lugar de ninguém, não precisa trocar a agenda, porque no tempo certo Deus vai fazer acontecer. Agora, Jacó tem que fugir de seu irmão. Jacó tem que fugir da sua família, porém por uma coisa, por querer ganhar nome, por querer ganhar lugar. E Jacó fugindo, ele tem um encontro com Deus em Peniel, e Deus troca o nome de Jacó para Israel. Você é sabedor tanto quanto eu que Jacó, ou melhor, Israel, agora tem 12 filhos, sendo dentre esses 12 filhos tem José, o sonhador. José é vendido como escravo para o Egito, e aí que começa. Você sabe que as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, que agora se torna Israel, e José é vendido para o Egito. E começa no capítulo de Êxodo, capítulo de número 1, que começa a história do povo de Israel crescendo no Egito. Só que agora eu preciso correr para nós chegarmos no capítulo que nós lemos. Vem Êxodo, Moisés, Josué, Juízes, e chega no período dos profetas que nós acabamos de ler. Porém, nós precisamos entender que o povo de Israel passa por 3 grandes cativeiros. Primeiro, o Egito. Segundo, a Babilônia, que vamos extrair algumas lições aqui essa noite. E terceiro é o período de Roma. Deus levanta o profeta Jeremias para poder pregar contra o povo de Israel, dizendo: o povo precisa se arrepender, porque o povo de Israel, meus amigos obreiros, vive muitas oscilações no ministério. O povo de Israel, uma hora está com Deus, outra hora está servindo Baal. Uma hora adora a Deus, outra hora levanta bezerros para a adoração. Se Deus abre o mar vermelho, está com o Senhor, mas se Deus faz caminhar no deserto, começa a questionar. O povo de Israel vive muito disso, e no período da Babilônia o povo se afasta da presença de Deus. No período da Babilônia o povo começa a abandonar as festas que Deus tinha deixado para que eles pudessem cumprir. Eles deixam a palavra de Deus de lado, e Deus levanta alguns profetas, dentre eles Jeremias, dizendo: povo, você precisa se arrepender, porque senão vai entrar para o cativeiro babilônico. E Jeremias é levantado para poder pregar quanto ao arrependimento, anunciar o juízo de Deus e também prometer a restauração futura de Israel. Você sabe o tanto quanto eu que Jeremias passa por perseguição por pregar aquilo que o povo não quer ouvir, por falar aquilo que não chama atenção de reis, por falar aquilo que não enche o ego de ninguém. Jeremias também é conhecido como profeta chorão. Jeremias capítulo 9 verso 1 diz: quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos do meu povo. Jeremias chora, ele escreve Lamentações de Jeremias, dizendo: lembra-te, coloca alguma coisa, porque ainda há esperança. Lembra-te, porque ainda há esperança. Jeremias é perseguido. No capítulo 26, verso 11, ele escreve: e os sacerdotes e os profetas reivindicaram dos líderes de todo o povo ali reunido: este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutaste com os próprios ouvidos. Capítulo 20, verso 2 também ele escreve: então Parsu mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim.
no templo do Senhor. Perceba que Jeremias, além de ter que lidar com profetas comprados pelo rei, porque Jeremias dizia: o povo vai entrar no cativeiro que vai durar 70 anos, mas os profetas comprados pelo rei diziam: pode ficar tranquilo que o Senhor está com você, pode ficar tranquilo que o Senhor está com você. Só que aqui eu começo a pregar para a igreja do Senhor. Tem profetas ainda que não se rende a Pix, tem profeta ainda que não se rende a bolso cheio, que ainda foi levantado para poder pregar a verdade. Tem profeta aqui na igreja da Assembleia de Deus, um Santo Onofre, que não está preocupado com a agenda, mas está preocupado em pregar a verdade. Tem pessoas aqui na Assembleia de Deus, um Santo Onofre, que não está olhando se vai ser bem sucedido para a sociedade, mas que ainda está preocupado em dizer a verdade. Deus te levantou, você não foi para encher o ego de ninguém. Deus não te consagrou você para aparecer para ninguém. Deus te consagrou você para pregar a verdade. Deus te levantou para poder pregar a verdade. Independente do que vão falar de você, independente se as agendas vão fechar, continue pregando a verdade. Continue pregando a verdade. Profeta que é levantado por Deus não tem medo de ninguém. Ele prega a verdade. Ele prega a verdade. Os irmãos estão comigo ainda? Queridos, aí chega o capítulo 18. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te. O levanta-te que quando eu estava lendo me pegou muito. Porque quando a gente olha para a história do profeta Jeremias, a gente vê, pastor Altair, perseguição. A gente vê que ele apanha, a gente vê que ele sofre, mas mesmo assim ele não para de pregar. Mas quando a palavra do Senhor disse para ele: levanta-te, me remete a alguma coisa que ele está parado, que ele está deitado. Lembra da filha de Jairo quando Jesus disse: levanta-te, porque ela estava deitada. Eu não chego perto do pastor Altair e peço para ele levantar se ele estiver em pé. E se ele estiver sentado, eu peço: levanta-te. Então, quando Deus disse para o profeta: levanta-te, isso me remete que o profeta quer parar. Isso me remete que o profeta está querendo desistir. Porque as perseguições são muitas, as lutas são muitas, as batalhas são muitas. Só que, minha irmã, eu sinto muito em lhe dizer: você não pode parar agora. Meu irmão, você não pode parar agora. Por quê, irmão Jean? Porque o céu já investiu muito em você. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que as perseguições são grandes, mas os céus investiu muito em você. Deus investiu muito em você. Sabe o que é isso? Você não pode parar agora, porque Deus já te deu revelações dentro da Bíblia que não deu a mais ninguém. Você não pode desistir agora, porque tem amigos que olham para você e vê você como referência. Você não pode parar agora, porque o céu tirou você do meio da farra, do meio da bagunça, do meio da cachaça, da porta de boteco. Então, quer saber uma coisa? A batalha é longa, mas continue na presença de Deus. A luta é grande, mas continue na presença de Deus. Você não pode parar. Se você parar, muitas pessoas param. Quer saber de uma coisa? Sacode a poeira, continue caminhando, porque a presença de Jesus é com você. A presença de Jesus é com você. Eu sei que as coisas não estão da maneira que você queria, eu sei que as coisas não estão acontecendo como você queria, mas você vê Deus agindo na sua casa, você vê Deus agindo na sua família, você vê Deus agindo no seu ministério. Então, quer saber de uma coisa, irmã? Não fica prostrado por causa da luta. Obreiros, não pare de pregar por causa da batalha. Continue firme, porque a presença de Deus é com você. A presença de Deus é com você. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Sabe o que eu acho lindo, gente? Porque Deus é onisciente. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, eu quero que os irmãos me respondam. Deus poderia levantar outra pessoa no lugar de Jeremias? Hein, irmãos? Pode me responder.
Mas Deus não quis, porque Deus já tinha dado o dom a Jeremias. Deus já tinha revelado a Jeremias. Irmã, tinha tantas pessoas para estar no seu lugar aqui essa noite, mas Deus escolheu você para estar aqui essa noite. Sabe o que é isso? Tinha tantas pessoas melhor do que eu para estar aqui ministrando, mas os céus me escolheu aqui essa noite. Irmã, você não pode parar porque você é escolhido de Deus. Meu irmão, você não pode parar porque você é escolhido de Deus. Tem tantas pessoas que têm faculdade e falam melhor do que você, mas os céus levantou você. Tem tantas pessoas que sabem cantar melhor do que você, mas os céus escolheu você. Se não gosta do jeito de você pregar, deixa para lá. Se não gosta do jeito de você louvar, deixa para lá. O importante é que foi os céus que te escolheu. Foi os céus que te escolheu. Não pare, porque foi Deus quem te levantou. Não abra mão da chamada, porque os céus investiu muito em você. Não abra mão do ministério, porque os céus investiu muito em você. Oh, glória! Eu acho lindo, gente, porque Jeremias não precisou ninguém de adular ele para ele poder levantar. Me mostra no texto alguém adulando Jeremias para ele poder levantar. O que fez Jeremias levantar foi a palavra do Senhor. O que fez Jeremias voltar à posição foi a palavra do Senhor. O que fez Jeremias ouvir ou tomar uma tendência foi a palavra do Senhor. Quer saber de uma coisa? Não precisa inventar para segurar ninguém na igreja. Não precisa pintar parede de preto para segurar ninguém na igreja. Eu sou líder de jovem, então eu posso falar isso aqui. Não precisa colocar tambor preto para segurar jovens na igreja. O que segura jovem crente na igreja é a palavra do Senhor. O que segura membros na igreja não é 7 dias de campanha, não. É a palavra do Senhor. O que segura jovens na igreja, o presbítero Otávio, o obreiro Eric, não é ficar fazendo campanha, não. É você trazer para a oração e segurar na palavra. O que segura crente ainda é a palavra. O que sustenta o ministério ainda é a palavra. O que te faz acordar todos os dias é a palavra de Deus. O que faz você ter uma vida bem sucedida é a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Não vem com essa de queridinho para Jesus para segurar ninguém. Coloca os crentes para ler a palavra, porque segura. Coloca os crentes para estudar, porque é a palavra de Deus quem segura crente na igreja. Ainda não mudou, ainda é a palavra. Quer ter um casamento bem sucedido? É através da palavra. Quer ter um ministério bem sucedido? É através da palavra. Quer ter uma vida bem sucedida diante de Deus? É através da palavra. Ainda não mudou. E quer saber de uma coisa? Nem vai mudar, porque tudo passa, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. Os irmãos estão comigo ainda? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jeremias levanta e desce. Perceba que Jeremias toma uma tendência e desce. Jeremias faz o que, irmãos? Obedece à voz do Senhor. Jeremias obedece à palavra. O problema da minha geração hoje, presbítero Otávio, é que quer ter uma vida bem sucedida sem obedecer à voz do Senhor. É uma palavra dura, mas é uma palavra que cura. Estou vivendo tempos da minha geração hoje que qualquer coisinha sai da igreja. A porta está fechada, eu vou abandonar o ministério. Não está dando nada certo, eu vou abrir mão do grupo. Irmã, obedece à palavra do Senhor. Não é mais tempo de ficar brincando de ser crente. Chegou o tempo de falar que só vai para a igreja quando está tudo bem. Para com isso, irmã. Já foi época disso. Agora é época de ouvir a voz do Senhor, permanecer firme, porque o céu é logo ali. Não é tempo mais de ficar com mimimi dentro da igreja. Eu não tenho medo de pregar. A agenda pode até fechar, mas a palavra de Deus eu vou continuar pregando. Não é tempo mais de ficar brincando de ser crente.
gente. Chega com isso, irmão. Agora é tempo de você ouvir a voz do Senhor, tomar uma posição, porque os céus está mais perto do que a gente pensa. A volta de Jesus está mais perto do que a gente pensa. É tempo de fazer igual Jeremias, ficar de pé e tomar uma posição com Deus. Ficar de pé e tomar uma posição com Deus. Eu prometo que até meia-noite eu devolvo o microfone. Queridos irmãos, chegamos agora no verso 3. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Isso aqui mexeu muito comigo, gente. O vaso na mão do oleiro estava desfigurado. E eu estudando hoje, o Espírito Santo me fez eu lembrar do livro de Coríntios 15:45, aonde a Bíblia chama de Jesus Cristo de último Adão. Livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, escrito está: o primeiro homem Adão foi feito de alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Ou seja, lembra que eu disse que nós somos o vaso na mão do oleiro? Adão trouxe pecado e morte, Jesus traz vida e salvação. Nós éramos um vaso que estava morto, desfigurado, nós éramos um vaso que merecia o inferno, mas aí Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai, está consumado. O vaso que outrora era digno de morte, nós ainda somos dignos de morte, mas quando Jesus gritou: está consumado, o vaso que somos nós, por causa de Jesus, nós temos o direito, ou melhor, Deus nos deu o direito de se tornarmos filhos de Deus, de nos tornarmos novas criaturas. Nós hoje somos vasos na mão do oleiro. Outrora a gente vivia no bar, outrora vivíamos na bagunça, mas hoje em um domingo nós somos novos vasos, estamos aqui na presença de Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Outrora, irmã, você queria estar na porta do boteco, outrora tinha obreiros aqui que estavam uma hora dessa bêbado, mas olha você aqui, você é um vaso na mão do oleiro. Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua história. Outrora você tinha tudo para dar errado, mas Jesus entrou na sua história e mudou a situação. Jesus entrou na sua história e mudou a situação. Queridos, prometo correr por causa do tempo. E eu estudando sobre essa história, o vaso, para poder ficar pronto, ele tem alguns processos para ele poder ficar pronto. E dentro desses processos para ele ficar pronto, eu separei 3. O primeiro processo é: o oleiro não escolhe qualquer barro para fazer o vaso. O oleiro seleciona bem o barro para poder fazer o barro. Os irmãos estão entendendo isso aqui, gente? Alguém pode ter olhado para você e dito que você é qualquer um. Alguém pode ter até olhado para você dizendo que você não ia dar em nada. Alguém olhou para você e disse: aí vai acabar, não tem como ir para frente. Mas olha você aqui, porque você é um barro escolhido pelo oleiro a dedo. Alguém olhou e disse para você: esse vaso não vai dar em nada. Mas olha você aqui na presença de Deus, porque os céus te selecionou a dedo. Pode ficar tranquilo que o mesmo Deus que escolheu Jeremias, ele disse assim: antes mesmo que te formar no ventre materno, eu te escolhi.
Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Podem até falar que você não vai dar em nada, mas você é um vaso escolhido por Deus. Você é um vaso escolhido por Deus. Irmão, pode descansar o seu coração que antes mesmo de você nascer, Deus já apontou o dedo para você e te escolheu. Antes mesmo da sua mãe te amamentar pela primeira vez, o céu já apontou o dedo e te escolheu. Você é um vaso escolhido por Deus. O segundo processo, isso aqui eu acho esse processo magnífico, presbítero Otávio, irmão Eric. O vaso, para ficar pronto, tem que ficar de molho. O vaso é escolhido a dedo pelo oleiro, só que ele passa por um processo que tem que ficar de molho. Já viveu aqueles dias que você ora e os céus não respondem nada? Já viveu aqueles dias que você chega no culto e pede a Deus uma palavra, ele fala com o irmão do seu lado, mas não fala com você? É porque você está de molho na mão do oleiro. Mas o fato de você estar de molho na mão do oleiro não quer dizer que Deus não cuida de você. O fato de você estar de molho é Deus dizendo que cuida de você. O fato dos céus estar em silêncio é Deus dizendo: fica tranquilo que no processo eu estou cuidando. Descansa o seu coração que no processo eu estou no controle. Irmã, os céus não podem ter falado nada com você ainda, mas você vê Deus agindo no seu casamento. Os céus não podem ter falado nada com você ainda, mas você vê Deus agindo no dia a dia. Os céus não podem ter falado nada com você ainda, mas o fato de você estar de molho é os céus cuidando da sua casa, é os céus cuidando da sua família, é os céus cuidando do seu ministério. Oh, glória! E para o terceiro processo que eu separei aqui, gente, o vaso, além de ficar de molho, ele tem que ir para o forno para queimar. O vaso é escolhido, tem que ficar de molho e agora tem que ir para o fogo para queimar. Sabe por que você não parou ainda? Porque o fogo queima aí dentro. Sabe por que você não desistiu ainda? O fogo do Espírito Santo arde em você, e enquanto o fogo arde em você, você busca mais a presença de Deus, você jejua mais, você ora mais. Você só não parou ainda porque o fogo está queimando e está te preparando. Você só não desistiu ainda porque o fogo está ardendo aí dentro de você. Vamos se colocar sobre os pés. Perceba, gente, que o oleiro não jogou o vaso fora. O oleiro não abriu mão do vaso. Ele mudou a história do vaso. Um vaso que tinha tudo para dar errado, ele fez o vaso certo. O vaso que tinha tudo para ser jogado fora, mas o oleiro não desistiu do vaso. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém essa noite: o oleiro não desistiu de você. O oleiro não desistiu de você. Você não é um vaso que foi feito para jogar fora. Você é um vaso feito para glorificar o nome do Senhor. E aqui eu faço o primeiro convite a alguém que quer aceitar Jesus e entendeu a mensagem de hoje dizendo que não é um vaso para ser jogado fora, mas que quer ter o verdadeiro encontro com Jesus e Salvador. Esta é a oportunidade que os céus te deu para você ter um encontro com Jesus. Este é o encontro que você tem, e você percebeu que você não é um vaso para ser jogado fora. Mas se não tiver ninguém para Jesus essa noite, eu peço a Deus e ao nosso querido Espírito Santo que lhe dê uma próxima oportunidade. E agora você, que está um vaso nas mãos do oleiro, que só Deus sabe como está a sua situação, coloque a mão no seu coração, que se você está passando por um período do molho do Senhor,
Pode ficar tranquilo que esse é o processo que Deus faz para te preparar. Se você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, Deus me trouxe aqui para poder te dizer: Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, você não vai ser jogado fora. Você está passando por um período de preparação. E eu oro para os irmãos aqui essa noite. Deus, acabei de pregar a Tua palavra, Jesus. Está aqui, Pai, um monte de vasos, ó Pai. Somos um monte de vasos na mão do oleiro. Pai, o Senhor sabe, Pai, de toda a nossa história. O Senhor sabe que tudo que estamos enfrentando, Pai, para ser moldado, para se tornarmos um vaso, Pai, nas Tuas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar força para não desistirmos, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos dar graça para não abrirmos mão, Pai, de jeito nenhum da chamada, do ministério, de uma vida com o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para continuarmos sendo um vaso nas Tuas mãos, usado pelo Senhor. Pai, eu te peço, visita cada irmão aqui essa noite, visita cada irmã aqui essa noite que está passando por processos, ó Pai, que talvez não tenha suportando mais, talvez que não está suportando mais, ó Pai. Pai, talvez até está entrando em depressão, Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita, muda o quadro, transforma a história, labassoura, manto e... Jesus, eu te peço, Pai, o Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe, Jesus, eu te peço, Pai, muda a história, muda o quadro, Pai, e que o Seu nome venha a ser glorificado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra nessa noite? Amém? Graças a Deus, que Deus continue abençoando a vida do diácono Jean, amém? Da sua esposa, nossa irmã Scarlett, amém? Então, o nosso irmão Geraldo, que é papai do nosso irmão Jean, amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza, meu irmão. Vamos saudar o irmão. Como nós diremos, irmãos? Nos encontramos muito alegres pela sua presença, Geraldo, amém? Que Deus continue lhe abençoando. Sempre tendo oportunidade, venha participar conosco aqui, tá bom? Foi uma honra receber o senhor aqui nessa noite, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Seu filho, a irmã Scarlett, nós já estamos quase tomando para cá. Brincadeira, mas que Deus abençoe a vida dos irmãos. Os irmãos estão sempre nos ajudando e que Deus possa estar retribuindo, assim, a vida dos irmãos em nome de Jesus, amém? Irmãos, na terça-feira, a partir das 18 horas, nós temos o nosso propósito, né? De 24 horas de oração, amém? Depois nós vamos estar colocando lá no grupo lá, os irmãos vão escolhendo os horários para estar orando, amém? Tem sido uma bênção, irmãos, graças a Deus, e Deus ele já tem respondido as nossas orações, amém? Estamos vendo o Senhor trabalhando, então, na terça-feira, de terça-feira às 18 horas, até na quarta-feira às 18 horas, amém? Em nome de Jesus. Na quarta-feira, irmãos, às 19 horas, nós temos oração e nós temos estudo bíblico da palavra do Senhor. Sexta-feira, irmãos, 19h15, nós temos o nosso culto do círculo de oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Domingo pela manhã, 8h30, consagração, 9 horas, escola dominical. A escola, nós vamos acabar mais cedo um pouco, porque nós temos ensaio com o departamento unificado, amém? Peço a presença dos irmãos, nós vamos ter um ensaio novamente com o departamento, porque no dia 27 nós vamos estar louvando lá na congregação da Machado de Assis, amém? Então, a escola vai acabar às 10 horas, às 10 horas nós vamos ter o nosso ensaio com o departamento unificado, amém? E à noite, irmãos, é culto da família, amém? Em nome de Jesus. Os irmãos entenderam os anúncios, irmãos? Amém? Em nome de Jesus, assim eu passo para o nosso pastor em nome de Jesus. Vamos colocar sobre nossos pés, irmãos, vamos estar orando.
Eu, mais uma vez, irmãos, eu peço oração pela vida do Davi, amém? O Davi, irmãos, é filho de um casal, muito amigo nosso, é como se fosse família, fomos criados juntos, e ele teve um problema no rins, irmãos, e só, né, as mãos do Senhor que possa estar, né, abençoando. É um jovem de 19 anos, então eu peço aos irmãos, quando for orar, irmãos, entrega a vida do Davi em oração, toda a família dele, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto nessa noite, amém? Senhor Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou em nosso meio, por cada louvor, pela tua palavra que foi ministrada pelo teu filho nessa noite. Deus, continue abençoando a vida do diácono Jean, da sua esposa, nossa irmã Scarlett. Eu te entrego a vida do nosso irmão Geraldo, do papai do nosso irmão Jean. Deus, continue abençoando a vida do teu filho, Pai amado. E nessa hora eu quero te agradecer por cada um que veio na tua casa nessa noite, Senhor. E neste momento nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai amado. Nos dê uma noite abençoada de descanso na tua presença, um amanhecer alegre na tua presença. Essa semana que se inicia, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de acidentes, de homens sanguinários, Senhor. Que a tua presença ela venha a ser real em nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, eu te entrego a vida do Davi em tuas mãos. Vai repreendendo aquele mal, aquela enfermidade, Senhor. Que o rim do teu filho volte a funcionar perfeitamente, ó Pai amado. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Visita o leito de hospital ali onde está o Davi, ó Pai amado, e que as tuas mãos poderosas, Senhor, venham, ó Pai, curar aquela enfermidade, curar aquele mal, para a honra, para a glória e o louvor do teu santo e maravilhoso nome, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estenda as mãos, irmãos, e que a graça de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a gloriosa volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Todos digam: está terminado, e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Os irmãos, dê um abraço ali no nosso irmão Geraldo em nome de Jesus, amém?